Boa noite, pessoal. Começando mais uma série de aulas ao vivo, nosso projeto aí de aulas ao vivo. E hoje a gente vai começar uma nova série com um novo tema, que são os 10 passos para avaliação e diagnóstico de defeitos, tá? É um novo tema e tem vários temas que a gente segue por várias lives, várias aulas, né? Algumas a gente encerra em uma live só, mas tem várias que a gente encerra, leva várias aulas, vários temas para a gente encerrar aquele próprio tema, né? Então o pessoal está entrando aí. Deixa eu fixar aqui. Quem tiver dúvida aí, eu fixei aqui o WhatsApp que a Dani colocou. Quem quiser chamar a Dani para conversar é só chamar no WhatsApp ali. O pessoal está entrando aí. Lucas, Cleison, vários alunos aí, né? Robson, nossos alunos aí, Vaniele. O pessoal tá em peso aí, né? Robson Júnior. Então assim, pessoal, a gente ficou um tempo fora aí, mas agora retomamos. E vou repetir aí e daí a gente já vai entrar no tema, tá? Pra gente aproveitar ao máximo o nosso tempo hoje aí. Eu gosto de abordar temas que ajudam vocês na prática do dia a dia, tá? Pra mim é importante isso. Eu acho que não tem muito valor a gente vir toda segunda-feira aqui, 7 horas da noite, você já trabalhou o dia inteiro, ainda mais segunda-feira, que eu escolhi propositalmente a segunda, porque a segunda é o dia da loucura para quem trabalha com manutenção, né? Eu trabalho há 26 anos, então quem trabalha aí, quem tá também na estrada aí com manutenção, sabe que segunda-feira é o dia da loucura, né? Então você trabalhou o dia inteiro e você não vai chegar aqui para escutar a conversa mole, né? Então, eu gosto de trazer coisas práticas, tá? Coisa prática do dia a dia para te ajudar. Por isso eu escolhi esse tema, que são os 10 passos para avaliação e diagnóstico. O que são esses 10 passos de avaliação e diagnóstico? Desde o momento, antes ainda de receber a tua máquina, tá? Daqui a pouco eu já vou listar os 10 aqui. Mas é só para te dar uma ideia. A primeira etapa, o primeiro passo desses 10 é na ligação do cliente. A hora que você começa a conversar com o cliente na primeira vez que ele liga, até o último instante de você passar o orçamento. Não inclui a execução do serviço, porque eu quero ser bem detalhista, tá? É desde o momento que você começa a conversar com o cliente até a hora que você envia o orçamento para o cliente e aguarda a aprovação. Até se vocês gostarem desse assunto, né? Se vocês acharem interessante isso, for bem produtivo aqui, o pessoal participar bastante, eu posso fazer uma nova série de lives, de aulas aqui, falando da etapa da aprovação do orçamento até a entrega da máquina. Por exemplo, né? Me diz aí se vocês acham interessante isso, que eu posso fazer essa série, né? Hoje começaria essa série de 10 passos para avaliação e diagnóstico, até o momento do orçamento, e daí depois, a partir do momento da aprovação até a entrega da máquina, a gente faz mais uma série de lives. Escrevam para mim aqui embaixo o que vocês acham dessa ideia, que daí a gente dá a sequência, né? Faz uma série de aulas aqui e eu vou dando esse passo a passo para vocês, tá? Então quem achar interessante, quer que eu faça aí, só escreve aqui embaixo para mim, quero o próximo assunto, quero hoje, quero o próximo assunto. Escreve aqui para mim para saber se vocês têm interesse nisso, que daí eu já começo a preparar. Assim que terminar essa aqui, eu já começo a preparar a próxima, tá, pessoal? Que é justamente para ajudar vocês no dia a dia da manutenção, tá? Enquanto isso eu vou me esquentando com o meu chimarrão aqui, porque em Curitiba tá gelado, ainda tá chovendo aqui ainda. O pessoal quer, né? Então, beleza. Principalmente os alunos aí, né? Todo mundo participando, né? Beleza. Já que vocês querem, eu vou preparar, tá? Aí, depois eu vou colocar isso disponível para os alunos, tá? Quem é aluno, tá com acesso ativo aí. Eu só organizo, edito, né? Dou uma enxugada e coloco as melhores partes, subo lá na plataforma da Hotmart, tá? Coloco disponível isso para vocês depois. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Recomendo até, assim, ó, esse assunto às vezes o pessoal pode pensar assim, mas só da hora que conversa com o cliente até a hora que entrega a máquina, isso eu já sei fazer tudo. Eu já trabalho com máquina, eu já sei fazer orçamento, eu já sei montar, organizar, escrever, descrever e passar orçamento para o cliente.
Mas olha, você vai ficar impressionado com a quantidade de informações que eu fiz questão até de anotar aqui, porque às vezes na hora que a gente passa aqui, passa para não correr risco de esquecer. Então eu fiz um resumo aqui, eu vou passar cada detalhe para vocês. Vocês vão ficar impressionados com a quantidade de detalhes que tem, coisas importantes que você tem que fazer, desde o momento que você atende o telefone, começa a conversar com o cliente, até a hora que você vai enviar o orçamento para ele, tá? É muito importante isso. Então assim, eu recomendo você pegar um papel e caneta e anotar as coisas mais importantes, os detalhes mais importantes, os tópicos, né, mais importantes, se você quer realmente trabalhar de forma profissional, tá? Se você quer realmente levar a tua manutenção, a tua assistência técnica para o nível profissional. Por quê? Porque se você trabalha de forma profissional, isso te dá eficiência. Eficiência é lucratividade, tá? Você pode associar toda vez a palavra eficiência à lucratividade. É o quê? É você trabalhar melhor, não é trabalhar mais. Eu sou contra o trabalho duro, o trabalho árduo. Eu acho que o eficiente é o trabalho melhor, entendeu? Você trabalhar de maneira melhor, mais produtiva, mais eficiente, você trabalha menos e ganha mais, tá? Isso não é conversa mole, é eficiência, tá? Então vamos começar. A primeira etapa, o primeiro passo é na ligação do cliente. Pode anotar isso. Na ligação do cliente. Primeira coisa que você faz, você começa a fazer, você vai perguntar para o cliente, né? E às vezes a gente, na pressa de ter a aprovação do serviço ou de já receber a máquina, você vai perguntar para o cliente o básico, que é a marca da máquina dele, o modelo e o defeito. O que está acontecendo? Você conversa com o teu cliente, não tenha pressa no telefone, aproveita a ligação dele. Se você faz anúncio pago, por exemplo, você está pagando por essa ligação, nada de graça, né? Então você pergunta para o cliente qual que é o defeito, o que está acontecendo com a máquina, tira o máximo de informações. Quando eu trabalhava na Xerox, há mais de 20 anos atrás, os supervisores, quando eu comecei a trabalhar, né, não tinha muita experiência lá, daí os supervisores falaram pra gente, ó, sabe uma coisa muito valiosa do cliente? Isso quando você vai no cliente, né? Quando você está lá, fazendo atendimento de campo na empresa do cliente. O cliente muitas vezes não fala as coisas, né? Ou porque ele quer esconder quando ele fez alguma caquinha na máquina, ou porque ele não sabe mesmo, né? E daí o cliente não dá todas as informações pra gente. Um supervisor falou assim pra mim, ó, quando você chegar no cliente, se você não tiver muita informação, sabe onde que você acha? No lixo. Eu achei meio engraçado. Ele falou, é verdade, não é brincadeira. Você vai no lixo, você vai ver lá folha amassada, folha enrugada, folha com mancha, com risco, no lixo. Você vai no lixo do cliente que está do lado da impressora, da copiadora ali, você vai achar uma mina de ouro de informações ali, entendeu? E quando você está no teu escritório, na tua empresa, as informações vêm pelo telefone, tá? Então você tem que perguntar. Então a primeira coisa que você anota, dentro dessa primeira etapa, na ligação do cliente, primeira coisa, perguntar para o cliente. Tirar o máximo de informações. O que aconteceu? Se a máquina não liga. Ah, a máquina não liga foi porque essa máquina foi ligada em 220, ou ao contrário, às vezes a rede é 220 ele ficou muito tempo usando em 110, não queima na hora, mas pode dar problema depois. Cai um raio, ou tá dando atolamento de papel. Pergunta, tá? Essa é a primeira coisa. Segundo, aí, depois que você tirou todas as informações, você vai falar a respeito de você, da tua empresa, né? Falar a respeito de você. Falar o quê? A respeito dos teus procedimentos, como que você trabalha, quanto tempo você vai levar para avaliar, se você cobra taxa de avaliação ou não cobra taxa de avaliação, qual que é o valor da tua taxa, tá? Você tem que perguntar essas coisas. O teu horário de funcionamento, por exemplo. Robson, a maioria mente essas informações. É verdade, Robson. A maioria mente. Principalmente quando o cliente fez besteira, né? Quando ele fez besteira, ele diz... Até tem um vídeo meu no Instagram que eu mostro que eu tô com uma HP 1212 e o cliente falou pra mim, não, a máquina tava funcionando. Do nada ela parou. Do nada umas conversas. Ele tinha levado em outra assistência e os caras tiraram uma mola de conexão pro cartucho de cópias. Daí a máquina tava dando... tá, não é mente, é omitem. Não, mas serviu a tua informação, sabe? Omitem, tem uns que omitem e tem uns que mentem. E eu aproveitei o teu gancho aí porque tem uns que mentem também. Então esse cliente falou pra mim que não sabia o que estava acontecendo. E como é que ele não sabia? Ele não estava usando a máquina, não tinha como ele estar usando a máquina daquele jeito, porque estava faltando uma mola que empurrava uma catraca de acoplamento da unidade de imagem. Então eu ficava tirando cópia, ela dava atolamento ali, bem entre o rolo de transferência e o toner. Daí eu fui ver que aquilo, quando abaixava a tampa, né, quando você abaixa a tampa, faz aquele acoplamento. Não fazia esse acoplamento. Então, na verdade, o cliente mentiu para mim, não sei porquê, né? O pessoal não quis dizer que levou em outra assistência, mas eu, com certeza, foi levado em outra assistência, porque a máquina chegou aqui faltando peça. E depois eu mostrei isso para ele, né? Entendeu? Então, você tem que perguntar esse tipo de informações. Então, primeira coisa,
tá? Na primeira etapa, que é na ligação do cliente, você pergunta o máximo de informações. 2, você passa as tuas informações, tá? Você passa as tuas informações. O teu horário de trabalho, o teu horário de funcionamento, por exemplo, aqui a gente fecha para almoço. Você fala em relação à taxa de avaliação que você cobra. Eu já fiz uma live aí, uns tempos atrás, que eu falei sobre taxa de avaliação. E tem gente que diz que cobra, tem gente que não cobra. Eu falei questão de valores que eu cobro aqui. Recentemente eu criei uma tabelinha aqui, nós passamos até para um próximo nível, tá? Quem é aluno, me chama amanhã no suporte, que eu faço uma cópia da minha tabelinha que eu mando para vocês, tá? Eu subi o valor da nossa taxa de avaliação, eu criei uma taxa de avaliação urgente, porque chega aqueles clientes apavorados, né, que quer tudo para ontem. Então eu falo, a taxa de avaliação normal é tanto, mas se você quiser, eu paro tudo que eu estou fazendo agora e vou pegar a tua máquina. Mas daí a taxa de avaliação é tanto, é a taxa urgente. E já tive alguns clientes que pagaram, tá? E daí eu fiz uma taxa de avaliação para DeskJet, para laser mono, laser color, impressora térmica e fiscal, impressora matricial e impressoras de grande porte. Então eu fiz uma tabelinha grande, colei no meu balcão ali, tá? Ó, a Dani tá colocando aí para ajudar vocês, tá? Da etapa 2. Então eu fiz essa tabelinha, então quem é aluno pode me chamar amanhã de manhã. Agora eu não vou conseguir fazer. Não fazer isso te cobrar mais caro para... Não entendi. Não entendi a pergunta aí que você colocou, arte cartucho. Então eu tenho uma tabela aqui, nós temos aqui uma tabela de taxa de avaliação, tá? E eu passo isso para o cliente, tá? Então eu falo para ele, ó, o nosso prazo de orçamento é de 1 a 2 dias. Agora, se você quiser que eu faça agora, eu tenho uma taxa urgente, eu vou te dar prioridade no atendimento, é um atendimento especial, eu vou parar o que eu estou fazendo e custa tanto aqui. Você quer? Passo para o cliente e o cliente faz o serviço, tá? E isso funciona. Cliente que tem pressa, que quer aquilo rápido, paga a taxa de avaliação e compensa o teu serviço. E vale a pena isso. Vale a pena fazer, tá? Dentro ainda da... Ó, não sei se é a nossa aluna aqui, arte cartucho, não tem implique, não entendi, você passar para o cliente mais caro porque ele quer na hora. Você coloca seu valor alto sem ele saber. Não concordo, tá? Eu não estou entendendo a tua pergunta, tá? Não estou entendendo o que você está digitando, mas se você está querendo dizer eu não cobrar mais caro por uma taxa urgente e cobrar sem ele saber, aí sim que é ruim. Você está agindo de má fé. Daí sim que é pior. E você não valoriza o teu serviço. Tá? Então a melhor maneira de você valorizar o teu serviço e fazer com que o cliente valorize o teu trabalho e fidelize ainda o cliente é você falar para ele. Você falar, ó, tem uma taxinha de avaliação, mas se você quiser eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou colocar você na fila. Mas daí tem um custo técnico para isso. É normal, tá? Tem um custo técnico, é normal, assim trabalha. Você valoriza o teu serviço, você fideliza o cliente, tá? Não sei se... Arte cartuchos, né? Não sei se você é técnico, não sei, provavelmente você trabalha só com recarga, né? Não sei se você trabalha com manutenção, mas eu trabalho há 26 anos com manutenção e não recomendo para ninguém, não recomendo para nenhum dos nossos alunos, tá? Embutir o valor no serviço, né, Robson? Mas por que você vai embutir o valor no serviço e cobrar sem o cliente saber? Daí o cliente vai questionar se o teu serviço está mais caro? Eu não concordo com isso. Não concordo de jeito nenhum com isso, tá? Você tem que ser o máximo transparente possível para o teu cliente, tá? Se chegar 2 clientes no intervalo de 5 minutos, você organiza o atendimento, passa para o funcionário, organiza, fala que você não tem como fazer e passa para amanhã, simples assim. Fila de atendimento, fila de chegada, você organiza o atendimento, tá? Você organiza o atendimento, simples assim. Você fala para o cliente, ó, eu já tenho outro aqui que pagou uma taxa urgente, eu não consigo te atender hoje, e a gente pode agendar isso para amanhã, e daí eu te cobro o valor normal. Simples assim. Mas não você embutir no serviço. Não concordo com isso. Não recomendo para nenhum aluno isso. Quem é aluno que tiver dúvida pode me chamar no suporte que eu dou mais detalhes. Mas eu não acho certo isso. Para mim isso não é um técnico profissional. Tá? O certo é você falar assim, o meu trabalho é tanto e vou parar agora, tem um custo extra para eu parar agora tudo que eu estou fazendo para te atender. E já tive clientes que aceitaram de forma transparente, eu trabalhei, falou, ó, a taxa tanto,
ele aprovou o serviço e eu fiz o serviço no dia inteiro, peguei a máquina 2 horas da tarde, 5 horas da tarde eu estava entregando para ele. Entendeu? Agora, entrou 2 clientes no mesmo apavoramento, você negocia para mais tarde. Você trabalha até mais tarde, trabalha até 10, 11 horas da noite, se for o caso. Ou não, não quero trabalhar até tarde. Então você programa ele para amanhã de manhã e daí você não cobra a taxa extra. É simples. É organização de manutenção. Mas eu não concordo de jeito nenhum de você embutir o valor sem falar para o cliente. Eu não acho que é uma maneira profissional de trabalhar. Beleza? Vamos seguir para o próximo. Leandro, vou entrar mês que vem. Mês que vem já é semana que vem, Leandro. Quanto antes entrar, antes você começa a ganhar. Será muito bem-vindo. Tá? Ainda dentro desse tópico, na ligação do cliente. Tudo ainda no telefone com o cliente, tá? Eu quero fazer um parênteses aqui para falar para vocês a respeito do cliente que eu resolvi batizar ele de cliente sabichão. O que é o cliente sabichão? É aquele cliente que no telefone já quer dizer o que você tem que fazer. Tem cliente que é assim, ele liga para você, ele não quer levar para você fazer uma avaliação, ele quer levar para você fazer o serviço que ele quer que você faça. Ele fala, não, eu já pesquisei no YouTube, é só trocar os almofadas. Não, eu já pesquisei no YouTube, eu já vi que é o rolete. Entendeu? Então é o cliente sabichão. Ele entra lá, né? Laertes, excelente é se cobrar valor para fazer a avaliação prioritária. Exatamente. Você coloca uma fila de prioridades. Vai ter cliente que vai reclamar, né? Vai ter cliente que vai reclamar e daí ele paga só a tua taxa de avaliação básica, né? Porque você tem que valorizar o teu serviço. Porque tem gente que chega na tua loja e fala, não, eu tenho pressa, aqui tem que ser para ontem, né? Eu aprendi uma coisa, não sei se vocês seguem um cara que eu sigo no Instagram, que é o Vitor Damasio. Né? Inclusive eu sou seguidor e comprei um curso, participo de um grupo dele que é o Maestria, e eu recomendo para quem é empreendedor. E o Vitor Damasio, ele fala um negócio que a gente repete aqui, eu e a Dani, todo dia, né? Pra gente ter as nossas ideias novas. A gente fala assim, que o Damasio fala, né? Não diga não pro teu cliente, diga o valor. É assim, anota isso no teu papel, e quem é empreendedor, é dono da tua loja, o Damasio sempre fala isso. Não diga não pro teu cliente, diga o valor. Entendeu? Aí se o cliente não quiser, eu acho muito caro. Então tá, então a gente tem a taxinha básica aqui de avaliação. Nem a taxa não quer, então leva para outro, porque esse cliente só vai te encher o saco. Vai por mim. Se ele não quer pagar a taxa de urgente, não quer pagar nem tua taxa de avaliação básica, ele não valoriza o serviço, ele vai te usar só para fazer orçamento e levar para o outro barateza, ou, como eu já comentei aqui com o pessoal em outras vezes, ele vai te usar de depósito, ele vai largar a máquina ali para abandonar e nunca mais volta. Vai por mim, tá? Então, assim, cria essa tabela. Quem quiser, eu mando foto amanhã, tá? Da minha tabelinha aqui para os alunos. Então é isso, eu não digo mais não para o cliente. Eu passo o valor. Eu falo, você quer que eu pare todas as máquinas que eu tenho aqui? Custa tanto. Beleza? Então só voltar ali. Só quis responder rapidinho o Laertes ali para reforçar essa ideia que eu sou contra você colocar valor embutido sem falar para o cliente, tá? Não faz isso. Não faz isso porque você não se valoriza. E você ainda vai se tornar careiro sem justificativa. Você vai ser o careiro sem justificativa. Não é o cara que cobra mais caro porque é top, porque é bom. Você vai ser o careiro sem justificativa. Tá? Eu disse que poderia ver engrenagem para ele, daí ele mesmo poderia trocar. Não é que eu tô falando, né? O cliente sabichão. Flauber, eu quero a tabela. Se você for aluno, pode me chamar no suporte amanhã, tá? Eu te passo. Flauber, não sei se você é aluno, Flauber. Se for aluno, pode me chamar no suporte amanhã que eu passo a foto da minha tabelinha aqui para todos os alunos, tá? Então, assim, o cliente sabichão é assim. Ele liga para você, normalmente ele não vem. Ele nem vem, né? Porque ele não quer gastar gasolina para ir à tua loja. Ele liga para você e fala, eu já pesquisei aqui. Eu tenho uma Epson, EcoTank e tal, e eu já vi que é só trocar as almofadas. Semana passada eu estava conversando com 2 ou 3 alunos que estavam com esse problema, de piscando todas as luzes, e não tinha nada a ver com a almofada. Já tinha trocado a almofada, já tinha feito reset, um estava com problema de atolamento, um estava com a fita encoder fora, vários outros defeitos. A Dani já me ajudou aqui, vou colocar a tabela na plataforma do curso, melhor ainda. Então a Dani já coloca isso aí disponível lá na Hotmart, lá, tá? Para os alunos aí, é só acessar amanhã, que já vai estar lá dentro. Então, assim, o cliente sabichão, ele quer... que eu tava falando. Daí o cliente sabichão, ele quer falar pra você, né? O que você tem que fazer. Não, é só trocar. Ele já começa com só, né? Eu já fico com raiva quando o cara fala, é só isso. Não, é só trocar as almofadas. Não, eu já vi que é só trocar as almofadas. Quanto você cobra pra só trocar as almofadas? O cara já vem com só, né? E como eu tava falando, eu ajudei já uns 2, 3 alunos semana passada, que não era reset,
teve que fazer vários procedimentos, a gente foi guiando ali em desmontagem, verificação de fita encoder, disco encoder, o sensor, em limpeza da máquina, no sensor PE da entrada ali, do transporte do papel, e não tinha nada a ver com isso. Então esse cliente nem sempre é um cliente ruim, tá? Às vezes você consegue meio que administrar esse cliente aí e mostrar para ele como é que funciona. Tem uns que continuam insistindo, daí você fala para ele, ó, não tem preço. Eu falo assim, é minha dica, tá? Não sei como é que você age aí na tua loja. Quem quiser, escreve aqui para mim como é que você faz com esse tipo de cliente. Eu falo para ele, eu não, né? A Dani atende o telefone aqui, né? Falou só, pode se preparar para bomba. É verdade, Jonathan. Quando o cliente começa a falar só... Não, às vezes não é bomba, sabe? Mas às vezes é aquele que não valoriza o teu serviço, ele quer mão de obra barata, ele não quer pagar a taxa de avaliação, entendeu? Às vezes até não é bomba, mas é aquele que não tem problema o cliente pesquisar antes. Quando eu vou fazer algum serviço de alguma coisa minha, pessoal, eu também pesquiso antes. Né? Mas quando eu vou atrás de um profissional, eu não vou dizer para ele o que ele tem que fazer. Se eu não confio no serviço dele, eu não levo lá. Eu penso assim, entendeu? Então eu tenho, por exemplo, um mecânico de confiança no meu carro. Eu levo lá nele e não digo para ele o que ele tem que fazer. Entendeu? Eu não falo para ele, não, eu já pesquisei aqui, eu vi que é cabo de vela. Eu não faço isso. Se eu tiver que fazer isso, eu procuro outro profissional. É assim que eu penso. Então, se você tiver que dizer para o profissional o que ele tem que fazer, é melhor você procurar outro. Tá? Então, você vai enfrentar isso. É normal. Quem trabalha com manutenção já há mais tempo sabe que é normal. O pessoal liga na tua loja e quer te dizer o que tem que fazer. A Dani passa por isso aqui todo dia, né? Só para colocar a chave no parafuso certo e tanto. Mais ou menos isso aí. É assim que o pessoal quer fazer, quer te dizer o que tem que fazer. Vai lá ver uns videozinhos no YouTube lá e quer te dizer o que tem que fazer. Então o que a Dani fala aqui? A gente fala, olha, a gente não passa preço sem avaliar a máquina. E o cliente, não, mas eu já vi que era só isso, eu já vi que é só aquilo. Não, mas a gente tem que avaliar a máquina. Você traz aqui, a gente tem que avaliar a máquina. Aí o cliente pode te questionar, né? Por exemplo, no nosso caso, ele questiona, mas se eu levar aí, eu tenho que pagar a taxa de avaliação. Eu falo, não, eu faço uma prévia no balcão. Não sou assim, não sou mercenário. Você traz a máquina aqui, a gente vai colocá-la no balcão, eu vou ligar, eu coloco o papel, eu dispenso um tempinho gratuito para o cliente. Eu dispenso um tempo gratuito, tá? Para aqueles que não concordam comigo, que acham que não é certo cobrar taxa de avaliação, ou não é certo cobrar taxa urgente extra, como o rapaz falou ali para cima, ali, né? Não é certo cobrar, não acho certo cobrar a taxa de avaliação urgente, né? Melhor embutir no valor, daí sim que está errado, né? A gente não cobra já de cara. Eu só cobro do cliente se ele deixar a máquina para mim. Quando o cliente chega no balcão, eu paro o que eu estou fazendo, a Dani me chama aqui, eu vou lá, eu ligo a máquina, coloco o papel, faço o teste, faço cópia, mando imprimir os relatórios. Não tem um computador lá para mandar imprimir do computador. Mas toda máquina, quase 99% das máquinas, tem como você imprimir um relatóriozinho. Você vê o estado da máquina, tira cartucho, faça uma prévia ali. E eu falo isso para o cliente, isso não tem custo. Essa prévia que a gente faz na entrada aqui, não tem custo nenhum. Só vai ter a taxa de avaliação, seja a taxa normal ou a taxa urgente, se você deixar a máquina aqui, tá? Senão não tem custo nenhum, tá? Então não tem. Então eu recomendo você passar isso para o cliente. Quando ele começar a insistir em valores, não passe o valor no telefone. Sempre fale para o cliente trazer a máquina para você. Você viu que nós estamos tudo no primeiro passo? Que são dos 10 passos para avaliação e diagnóstico de defeito, a gente está só no primeiro, tá? Só no primeiro. Relembrando, perguntar para o cliente as informações sobre a máquina, o defeito, o que acontece. Leandro, ruim sobre taxa e onde mora cidade pequena. Leandro, eu já conversei várias, não sei se você participou de outras lives nossas anteriores aqui. Eu já conversei muito com o pessoal sobre isso, com alunos e não alunos. Essa história de cidade pequena é mito, tá? Eu te garanto, é mito. Comece a cobrar e você vai se surpreender. Eu garanto para você. Esse negócio de onde mora, cidade pequena, tem pouca assistência, se eu cobrar eles vão levar para outro, é mito. É mito, isso não existe. Comece a cobrar uma pequena taxinha, né? Cobre que seja 15, 20 reais para fazer uma avaliação. Entendeu? Se o cliente deixar na tua loja. Você vai se surpreender. Você vai ver o que vai começar a acontecer. Você vai dispensar o cliente ruim, aquele que só vem para te usar ali, só para fazer perder tempo, e vai ficar os clientes bons, aqueles que querem autorizar o serviço. Vai por mim, tá? Então, como eu estava falando, nessa etapa você pergunta para o cliente, você informa teus procedimentos, valores, tá?
Guilherme. Aprendi a jamais passar orçamento no telefone antes de estar com a máquina bancada. Isso mesmo. Guilherme é nosso aluno aí já, né? Top já. Tá? Como lidar com o cliente sabichão, tá? Se o cliente falar, não é só isso, é só aquilo, não. Traz a máquina para avaliar, tá? E a última parte só dessa primeira etapa, é muito importante, tá? Você avisa para o cliente o que ele tem que trazer. Às vezes a gente esquece meio na correria, então você coloca isso na frente do telefone para você, se você atende, ou para quem te ajuda a atender o telefone, coloca um papelzinho na frente com lembrete. Quando é máquina laser, fala para o cliente trazer o toner. Por mais que você tenha vários toners, eu tenho um monte de cartucho de toner aqui, e mesmo assim eu falo para o cliente, traga o teu cartucho de toner. Por quê? Às vezes o defeito está justamente no toner. Aí a máquina chega aqui, você faz uma avaliação, não dá defeito, volta lá, continua acontecendo com o cliente, ou ele traz, você passa um orçamento, faz o serviço, e ele ficou lá com um toner lá que está vazando, e daí ele leva a máquina, daí uns dias ele traz de novo dizendo que voltou o mesmo problema, porque ele botou aquele toner que ele botou na máquina, e sujou, e estragou todo o teu serviço, tá? Então, quando é laser, não precisa cabo de força, né? Isso é básico, né? Isso você vai ter na tua bancada. Mas fala para o cliente trazer o cartucho de toner. Quando é deskjet, não aceite máquina sem os cartuchinhos de tinta, tá? Não aceite. Por mais que você trabalhe com recarga de tinta, por exemplo, eu não trabalho com recarga de tinta. Por mais que você trabalhe, você vai ter que ter um monte de cartucho. Então fala para o cliente trazer. Os cartuchos dentro da máquina, que o pessoal quer economizar, quer tirar fora, né? Fala, ó, tem que vir completa, com os cartuchinhos de tinta instalado na máquina e com o cabo fonte. Quando é o cabo comum, que é esse aqui, né? Das Epson, das Ecotank e tudo, que é este aqui, que é o rabicho, né? Esse aqui não precisa, né? Mas quando é cabo fonte, tem a fontezinha junto, manda o cliente trazer também, porque cada máquina usa uma da HP, né? Da Epson, a maioria é esse rabicho aqui. Mas quando é da HP, cada máquina eles inventam um cabo de força diferente, um conector diferente, uma cor diferente. Tem o roxo, tem o cinza, tem o branco, tem o azul. Então cada um. Daí você fala para o cliente trazer completo, com os 2 cartuchinhos de tinta instalado, ou algumas são 4, né? E com o cabo fonte, tá? No caso de quem trabalha com impressora térmica e fiscal, também manda trazer o cabo fonte, porque a Zebra, a Epson, a Bematec, a Argox, elas têm umas fontezinhas com os conectores bem específicos, eu não tenho nenhuma agora aqui. Então peça para o cliente trazer, tá? Eu já sofri aqui para conseguir fazer orçamento para ter fontes muito específicas que o pessoal não traz junto, tá? Beleza, pessoal? Então tudo isso é na primeira etapa da avaliação, tá? Vocês têm dúvida, pessoal? Nessa primeira etapa, daí a gente parte para a próxima, tá? Que daí a gente vai sair a primeira etapa é no telefone. A segunda etapa é no balcão, quando o cliente chega com a máquina dele no balcão da tua loja. Fabrício, cliente ruim a gente quer igual o Lázaro. Ixi, cara, é verdade. Mas é que você não pode escolher, né? Você não sabe, né? Às vezes o cliente, você conversa no telefone de um jeito, quando chega na loja. Ou tem cliente que vem direto, né? Nem todo mundo liga. Tem isso, né? Ainda bem que você falou isso aí de cliente na loja. Isso considerando essa etapa de no telefone, né? Mas a gente tem, por exemplo, a gente tem nosso endereço divulgado na internet, tem o anúncio no Google, tem lá tudo configurado certinho. Então tem cliente que lá pega lá, joga no Google Maps e vem direto para a loja. Às vezes o pessoal toca a campainha, chega aqui, você não conseguiu filtrar. E daí toda essa etapa da ligação do cliente, de você perguntar, passar suas informações, passar valor, conversar, ou o cliente sabichão, ele vai fazer tudo isso com você no balcão, tudo isso, né, vai ser quando ele chega na tua loja, que nem sempre você consegue, você não tem essa oportunidade de filtrar no telefone, né? Tranquilo? Nenhuma dúvida, pessoal? Daí a gente vai seguir para etapa 2. Deixa eu virar aqui. Para pegar, eu marquei alguns lembretes aqui para passar bem importantes para vocês, tá? Então, recomendo vocês irem anotando aí, tá, pessoal? Que isso vai ajudar bastante vocês no dia a dia. Tem coisas aqui que é para quem é técnico e tem coisa aqui para vocês passarem para o pessoal da área administrativa. Às vezes é você,
tua esposa, marido, trabalha com filho, com irmão, pai, mãe, quem trabalha em família aqui, né? Eu trabalho, a minha esposa aqui, eu e a Dani, né? Então, tem coisas que ela faz, tem coisas que eu faço aqui. Mas dessas 10 etapas aqui, ó, 8 é técnica. Não, mentira. 7 é técnica. Uma é na ligação e as 2 últimas também são administrativas. Então, 7 são técnicas e 3 são administrativas. Então, recomendo você estar com papel e caneta e anotando essas coisas tudo. Mesmo quem é aluno, mesmo quem vai ter lá a aula lá na Hotmart depois que eu subir, anota esses tópicos que é bem interessante e te ajuda no dia a dia, tá? Então, etapa 2 no balcão. O que acontece? O cliente chegou na tua loja, tá? Por mais, às vezes pode parecer redundante, tá? Mas é surpreendente. Eu recomendo você fazer esse exercício, você vai ver o que vai acontecer. De novo, adivinha o que vai acontecer? Você conversou com o cliente no balcão, considerando que ele te ligou, tá? Você conversou com o cliente no balcão e ele chega na tua loja, tá? Robson, o bom mesmo é ter um protocolo de atendimento e sempre respeitar. Isso, esse protocolo de atendimento no telefone, protocolo por escrito, né, Robson, tá? Um protocolo de atendimento no telefone, no balcão, na tua oficina. Eu chamo isso de procedimento, tá? O que você chama de protocolo de atendimento, eu gosto de chamar de procedimentos. Então aqui, a gente já trabalha muitos anos com manutenção, tem coisas até que a gente não tem escrito porque já é automático, né? Tem coisa que a gente já sabe, tipo, esses 10 passos aqui eu fiz para vocês tudo de cabeça. Eu peguei e comecei a escrever para não esquecer de falar para vocês. Mas se eu perder esse papel aqui e tiver que fazer, eu escrevo tudo de novo, porque a gente já está mais de 20 anos com manutenção, já é automático. A Dani não tem muitas coisas anotadas lá, porque também já é automático, ela já tem tudo aquilo na cabeça. Chega uma hora que está no sangue o negócio, né? Mas tem que seguir procedimentos, tá? Principalmente quem está começando a trabalhar com manutenção, ou quem vai abrir uma loja, quem vai começar, quem trabalha só com recarga, quem faz recarga de toner, de tinta, e está começando a trabalhar com manutenção, ou quem trabalha com informática, já é um pouquinho mais parecido, mas muda muita coisa para a área de impressora, anota isso e segue esses procedimentos que ajuda bastante, tá? Então, o que eu estava falando, na segunda etapa, no balcão, você vai perguntar de novo para o cliente o defeito. Você vai perguntar para ele, de novo, por mais que ele já tenha te falado no telefone. Claro, você relembra, né, para o cliente não se achar que, o cliente se sentir ofendido, né, você achar que ele está mentindo, coisa assim. Você fala para ele, ó, tudo bem, você me ligou aquele dia e tal, você comentou que estava acontecendo aquilo, né, mas como é que acontece isso? Pergunta de novo, pede para o cliente reforçar, repetir. Tem muitos casos, muitos casos que o cliente fala outra coisa, já mudou. Daí ele fala, não, eu vi que era outra coisa. Não, eu perguntei para minha secretária. Não, isso aqui é uma máquina que minha mulher usa, que meu filho usa, e eu fui ver lá e não era isso, era aquilo, eu pensei que era isso, e eu fui ver, entendeu? Então você pergunta de novo o que estava acontecendo. E daí o que acontece? Você tem que ter aqui, eu não estou aqui com uma ordem de serviço nossa, aí eu vou pedir, amanhã a Dani vai ter bastante coisa para subir para os alunos aí, tá? Vou bater uma foto e botar de novo para vocês lá também a nossa ordem de serviço, de abertura, do balcão. É um papelzinho simples, com algumas informações. Eu passo um modelinho para os alunos, tá? Quando o cliente chega e a gente pergunta o defeito para ele, eu tenho 2 coisas que tem na nossa ordem de serviço. Uma coisa é o defeito e outra coisa é o problema reclamado, tá? Eu até marquei aqui para lembrar de falar para vocês isso. Por quê? O que é o defeito? É o defeito que você observa, mas o problema reclamado é nas palavras do cliente, tá? Grave bem isso. Não transforme as palavras do cliente. Se o cliente falar, tá fazendo, já tem cliente que falou para nós assim, tô com uma laser aqui que tá fazendo um barulho de moedor de caldo de cana. Que eu vou lá e escrevo. Cliente falou que parece moedor de caldo de cana. Parece besteira isso, parece piada, mas não é, pessoal. Porque esse é o problema que o cliente reclamou. Depois, na avaliação, nas próximas etapas, você vai entender por quê, tá? Agora pode não fazer muito sentido isso, mas lá na etapa 4, na etapa 4 e 5, você vai entender por que eu falo para você fazer isso. Você não vai colocar no defeito. Você cria na tua ordem de serviço de entrada ali no balcão, está recebendo a máquina do cliente, o cliente falou, o que está acontecendo? Ela está travando o papel. Você vai lá e escreve. O cliente falou. Problema reclamado, travando o papel. O problema reclamado é que o cliente falou. É exatamente a reclamação dele. Porque daí, quando você for fazer a avaliação e você identificar outra coisa, você vai ligar para o cliente e vai dizer para ele, você reclamou que está travando o papel. Só que... E daí o cliente fala, não, tá só travando o papel, mas a cópia sai boa, por exemplo, tá?
Daí você vai lá e viu que tinha um rolete, você trocou o rolete só para fazer o teste, tá? Para ver a folha sair. Daí você vê que saiu copo em branco. Tá com problema lá na fonte de alta tensão e saiu o problema. Você tem que falar para o cliente, olha, você falou para mim que estava só travando o papel, mas eu fiz um teste aqui ó, a Dani falou aqui, ó, a tabela já está na plataforma módulo 22, bono 3. Ah, a Dani é top aqui, né? Meu Deus, eu não sei o que ia fazer sem essa mulher aqui. Eu não sei o que ia fazer sem essa mulher aqui. Olha lá, viu? Quem é aluno, mas não vão sair agora, né, pessoal? Deixa para acessar amanhã, tá? Quem é aluno não precisa sair da live agora. Mas, ó, amanhã você acessa aí. A Dani já botou aqui, ó. Módulo 22, bônus 3. Amanhã vocês acessam, beleza? Então, aí o cliente... Por que é a importância de você colocar o problema reclamado? Escrever o que o cliente reclamou ali. Porque depois, quando for você botar na tua bancada e você for avaliar outras coisas... Daí você vai ligar para o cliente antes de passar o orçamento, antes de finalizar o teu orçamento e passar. Você vai ligar e falar, ó, eu identifiquei mais uma coisa aqui. Identifiquei que está com copo em branco, identifiquei que está com mancha, com risco, e não só aquele que você falou, entendeu? Isso é a transparência, isso é você ser profissional, ser transparente no seu trabalho. Isso gera confiança e fidelidade para o teu cliente, eu te garanto, tá? Isso gera confiança no teu trabalho. Então, etapa 2, nessa etapa do balcão, se você quiser escrever etapa 2, eu chamei aqui, ó, teste prévio e conversa. Teste prévio / conversa. Ou se quiser chamar avaliação prévia, né? Dani quiser trabalhar comigo aqui, mina. Não, não vai não. Ela já pediu a conta para mim várias vezes, mas não dou a conta para ela. Não tem como, né? Já estamos há 28 anos juntos, então ela não tem a opção de pedir as contas. Eu não dou as contas para ela. Aqui não tem opção, beleza? Ela tem opção, ficar comigo aqui, continuar aqui. Então, na etapa 2, pessoal, considere como... eu coloquei como teste prévio / conversa, ou se você quiser chamar de... Que nem os médicos fazem quando chega no posto lá, que é a triagem, né? Quando você chega para o atendimento em posto de saúde, de emergência ou coisa assim, você tem lugares que você não vai direto para o médico, né? Você passa por um médico de plantão, um enfermeiro que faz uma triagem. Ele conversa com você, faz uma avaliação básica. Então, é isso que a gente faz no balcão aqui. É uma triagem. Então, essa etapa 2 você considera como uma conversa, uma prévia, tá? É isso. Você pergunta para o cliente o defeito e liga. Liga no balcão, tá? Nunca vai pelo que o cliente fala. Você anota o que o cliente reclamou, o problema reclamado, você anota, mas liga, tá? Eu já fiz há uns tempos atrás, eu fazia essa besteira, tá? Eu confesso que eu já fiz esse tipo de situação. O cliente falou isso, tá, beleza, vou olhar a máquina e tal, e depois eu te passo. E daí eu ligava, a máquina não ligava, a máquina estava queimada. Aí o cliente falava, não, mas ela não estava queimada, não estava assim quando eu te entreguei. Daí o malandro, né, o espertão, né? Então, liga, porque já teve vezes de eu ligar a máquina no balcão, e o cliente fala, não, a máquina ela só está enroscando papel, mas o resto tá boa, ela tá fazendo um barulhinho, mas a qualidade tá boa. Põe a máquina na tomada, a máquina não liga, não funciona. Eu falo para ele, tua máquina não tá ligando, entendeu? Então, se você não faz esse teste prévio, não faz essa triagem, é importante isso, tá? Então, a segunda etapa é isso, que é a triagem. Você pega as informações com o cliente, anota o problema reclamado e liga a máquina. Testa. Algumas coisas que for possível testar, você testa, tá? Essa é a segunda etapa. Beleza, pessoal? Ninguém tem dúvidas? Podemos seguir. Tem algumas etapas que são mais curtas, né? Alguém tem dúvida dessa questão de balcão, da entrada da loja? Porque o que acontece? No telefone você consegue filtrar muita coisa, e filtrar algumas coisas, mas você ainda não viu a máquina. Você não conversou com o cliente, né? Entendeu? Você, nessa entrada do balcão, é que você começa realmente o teu atendimento. É que o cliente vai chegar na tua loja, ele vai ver o teu atendimento, ele vai ver como é que você trabalha, tá? É nessa etapa do balcão, beleza? Aí, porque a etapa 3, por que eu separei a etapa 2 e 3? As duas são no balcão, tá? Por que eu separei a etapa 2 e 3? A etapa 2 é a prévia, é a triagem. E a etapa 3 é o registro de entrada, entendeu? O que é o registro e a entrada da máquina? É que o cliente aceitou a tua taxa de avaliação, ele aceitou o teu sistema de trabalho, ele olhou para tua... Às vezes você pode não perceber, né? Mas quando o cliente entra na tua loja, ele está te avaliando, ele está te medindo, ele está olhando em volta, ele está vendo se o chão não está sujo, parede, ele está vendo se tem bastante máquina, se você está com bastante serviço, ele está vendo a tua organização, ele olha a tua roupa, a aparência, né?
se você tá com as unhas todas pretas, cheio de carvão embaixo das unhas, ele avalia tudo isso, tá? Se você tá às vezes uniformizado, pelo menos com uma camiseta com o nome da empresa. Eu tô com frio aqui, mas ó, eu tô com a minha camisetinha do uniforme por baixo aqui, ó. Só não tiro porque tá frio pra caramba aqui. Entendeu? A gente organiza a entrada da loja, procura manter limpo, tudo certinho. O cliente tá te avaliando tudo isso, entendeu? E para você passar da etapa da triagem para a etapa do registro e entrada, depende boa parte de como você recebe o teu cliente, da tua simpatia, do teu atendimento, do teu profissionalismo, para ele resolver deixar a máquina dele ali. Porque você tem que considerar, para você aquilo é só um serviço. Para o cliente, às vezes, aquilo é um bem dele. Né? Às vezes não, aquilo é um bem dele, ele comprou. Às vezes pagou barato, tem cliente que pagou caro na máquina. Então ele tem que confiar em você, em deixar aquilo e virar as costas e ir embora. Ele vai deixar a máquina para você. Ele tem que ter certeza que você não vai roubar a máquina dele, que você não vai quebrar, que não vai tacar fogo, que não vai vender para outro, não, entendeu? Ele tem que ter confiança nisso. E então é importante nessa etapa de você passar da triagem para o registro de entrada. Daí você passa a tua taxa de avaliação, a nossa tabelinha de taxa de avaliação fica colado no balcão, para o cliente não achar que eu estou inventando aqueles valores. Então, enquanto eu estou testando a máquina ali, eu já vejo que às vezes o pessoal já vai ali, já olha, antes de eu falar ele já está olhando. Tem uma no balcão e tem uma colada assim numa parede, assim, uns 2 metros para frente, assim, né, para mostrar que é visível, para mostrar que o trabalho é transparente. Tá ali, taxa normal, taxa urgente, entendeu? Aí, nessa parte aqui do registro, etapa 3. O que você vai fazer? O cliente aceitou. Ele aceitou tua taxa de avaliação, normal ou urgente, ou se você não cobra, ele aceitou. Ele vai te deixar a máquina. E daí, tem algumas coisas muito importantes que você tem que fazer. Você tem que anotar o dia e a hora que a máquina entrou. Por quê? Porque tem cliente que enche o saco e já começa a te cobrar. No dia seguinte ele já fala. Tem cliente que passa 3 dias que você está lá, às vezes com uma máquina meio complicada, e, né, fazendo avaliação ou serviço, esperando chegar alguma peça e tal. Passou 3 dias, o cliente fala que a máquina já está 1 mês com você. Então você anota o dia e a hora que recebeu a máquina, tá? Isso para tua segurança. Você anota uma coisa mais importante que existe na máquina, mais importante do que modelo, marca, defeito, tudo, número de série, tá, pessoal? Grava isso. Anota o número de série da máquina. Se você tiver com um celular no bolso, bate foto do número de série da máquina para mostrar para o cliente e fala para o cliente, ó, seu cliente, eu anotei aqui o número de série da tua máquina, ó, tá vendo aqui? 99PBK, entendeu? Mostra para ele, que dele não tem como fazer de conta que não viu, tá? Ele não tem como fazer de conta que não viu. A Dani até me atualiza do horário aí, que eu não sei, a gente tá recém na etapa 3 aqui, né? Eu tô sem meu reloginho aqui, eu não sei se a gente, que quando passa 1 hora aí o Instagram derruba, né? Então só pra gente saber se tá dentro do tempo ainda, a gente, eu quero concluir uma das etapas, tá? Quero concluir aqui ou a etapa 3 ou a gente passar para 4, só para saber como é que tá o nosso tempo aí. Então, 19h45, já estamos a 45 minutos, tá? Acho que mais um pouquinho eu vou terminar a etapa 3, então. Marcelo, às vezes entrega na sexta à tarde e na segunda já liga dizendo que faz... É verdade, exatamente. Marcelo é nosso aluno, né? Pela foto ali, acho que você é nosso aluno. E é verdade. Já aconteceu isso muitas vezes com o cliente. Dá vontade de dizer que a gente não vai ser grosseiro com o cliente, né? Mas dá vontade de dizer para o cliente, né? Olha, seu cliente, a gente come, dorme, a gente vai no banheiro, a gente também faz outras coisas, né? Então, não é porque você largou a máquina aqui na sexta à tarde, que segunda de manhã vai estar pronto, né? A gente não vai falar isso para o cliente, né? Mas por isso é importante você passar seus horários, né? Por exemplo, a gente abria aqui sábado de manhã, agora não estou mais abrindo sábado de manhã, porque nós estamos trabalhando internamente, eu continuo trabalhando na oficina, só não está aberto ao público. Então você tem que informar isso para o cliente, ó, você vai me deixar, por exemplo, eu falo aqui, né? Você vai me deixar a tua máquina na sexta, à tarde, 4h30, 5 horas da tarde, eu tô com outro serviço aqui, eu só vou começar a olhar a tua máquina na segunda-feira, tá? Né? Para não acontecer isso, né, que o Marcelo falou, porque tem gente que parece que não tem noção das coisas, né? Tem um cliente sem noção, esse é o cliente sem noção, né? Então a gente tem que estar atento para isso. Pessoal, eu vou terminar... do Heron, né? Eles acham que quem tem que trabalhar fim de semana, acho que não tem descanso. O pessoal acha que a gente tem que estar à disposição deles, né? Tudo isso, tá vendo? Isso reforça aquilo que eu vou terminar a etapa 3, tá, pessoal? Vou terminar hoje e semana que vem a gente vai continuar e vou passar os 10 passos para vocês. Hoje eu vou terminar pelo menos a 3. Isso que a gente está falando ali
de você mostrar para o teu cliente o horário, falar que você fecha sábado e domingo. Isso reforça aquilo que eu falei lá no começo, que teve alguém ali que foi contra mim ali, falou para embutir no valor ali, eu não concordo, né? Eu acho que você tem que ser transparente, que é você falar, eu tenho uma taxa de avaliação normal e eu tenho uma taxa de avaliação urgente, para o teu cliente entender que sim, você está à disposição dele, mas você tem horário, né? Você abre às 8 ou abre às 9 da manhã, você fecha meio-dia e abre a 1, fecha meio-dia e abre às 2, você para às 18, 18h30, você abre sábado das 9 ao meio-dia, ou não abre sábado e domingo. Então, não é assim, né? O pessoal tem que entender, que é urgente, não, eu preciso para agora tudo. Então tá, então a pessoa tem que entender que ele tem que pagar um pouco a mais para isso. Ele tem que pagar essa exclusividade, essa urgência, tudo tem custo. E se você não deixar claro isso para o cliente, ele não valoriza nada e vai ser daquele que está sempre pedindo desconto, tá? Então, essa é a importância de tudo estar interligado, tá, pessoal? A maneira de você trabalhar, de você passar os teus horários, de você passar as tuas regras, as tuas taxas, tá? Eu lembrei um caso aqui, semana passada, não tem muito a ver com o assunto, mas tem a ver, que é essa questão de cobrança, porque os alunos me perguntam o valor de cobrança, quanto cobra, né? Como fazer a cobrança, quanto cobrar. Eu trabalho aqui, a gente trabalha com impressora térmica. E tem uma linha de impressoras da Zebra, quem trabalha aí vai conhecer, que é a S4M, a Z4M, que são as mais antigas, e a ZT230. Tá? Essas máquinas custam uma média de 5 mil a 7 mil reais. Essas máquinas. Pode entrar aí na OLX, Mercado Livre, maquininha usada dessa. Uma maquininha usada, por exemplo, a ZT230. Ontem eu finalizei uma aqui, ontem, domingo, eu estava trabalhando aqui. Finalizei uma ZT230, troquei a cabeça de impressão dela. Tá? Uma máquina dessa usada custa 5 mil reais, na média. 5 mil reais. Uma nova é mais de 7.500, 8 mil reais uma máquina dessa. Passa um orçamento de uma cabeça de impressão. Custou 3 mil reais, tá? Só para você ter uma ideia. Deu 3 mil reais o orçamento do cliente. E tem gente que acha que manutenção de impressoras não é lucrativo, né, pessoal? Então, custou 3 mil reais fazer o orçamento. E daí, o que eu sempre recomendo para os clientes, o que eu sempre recomendo para os alunos, quando dá um valor alto e você não conhece o cliente, não tem a confiança nele, não sabe se ele vai pagar certinho, se vai te dar o calote, você cobra 50% de entrada, que é o que eu fiz com esse cliente da Zebra. A gente não fica com uma cabeça de impressão no estoque, né? Custa quase 2 mil reais uma cabeça de impressão. Daí eu falo para o cliente, a gente só compra essa cabeça de impressão quando precisa fazer a troca no serviço. É uma peça muito cara, não faz sentido eu ficar com ela parado no estoque aqui. Não é toda semana que troca uma cabeça dessa, né? E daí, por que é importante que eu falei das regras? O cliente falou, não, mas a nossa empresa aqui, o nosso sistema aqui, a gente só paga 15 dias e depois da entrega da máquina, você emite um boleto. A gente falou, não. O nosso sistema aqui, a gente não faz boleto. Se você quiser, a gente pode fazer um boleto. Você paga o boleto e depois a gente vai começar a fazer o serviço. E ficamos nessa. Mandava e-mail para o cliente, voltava o e-mail, o cliente dizia que não, que ele não trabalha assim, porque o financeiro não autorizava. O pessoal vai te pressionar. Tá? O pessoal sempre vai te pressionar. Tem clientes, e quanto maior a empresa, pior. Tá? Quanto maior a empresa, pior. E às vezes a gente se ilude que vale a pena atender o cliente grande, uma empresa grande. Nem sempre vale a pena atender o grande cliente, porque ele te pressiona, entendeu? Você é uma assistência técnica de pequeno porte e a grande empresa ela quer te pressionar de cima para baixo. Daí fala, não, nosso sistema é esse, você tem que emitir o boleto, a gente só paga 15 dias depois da entrega da máquina. E daí a Dani, né, nós conversamos aqui, a Dani passou para eles, o nosso sistema é assim. Serviços de grande valor, e ainda é o primeiro serviço, né? A gente não conhece vocês, a gente não tem um histórico de crédito, de serviços, de atendimento com vocês. Então o nosso sistema é assim, 50% na entrada e 50% na entrega da máquina. E, para nossa surpresa, o cliente pagou todo o serviço adiantado. Acho que foi até por desorganização deles, se perderam lá. A gente só pediu 50%. Eles pagaram todo o serviço, entendeu? Depositaram 3 mil para nós. Pagaram o serviço todinho adiantado para nós. Daí eu pedi a cabeça, fiz a manutenção, a maquininha está pronta para eles, eu vou entregar. Né? Mas com 50% eu já faria, eu só pedi 50% e acho que eles se perderam lá. Então, mas por quê? Você tem que ter as suas regras também. As empresas têm a regra deles, sim, mas eles têm que se flexibilizar o teu serviço. Imagine se você compra uma cabeça de impressão, emite um boleto, e por algum motivo, que a gente está agora aí, empresas passando dificuldade, empresa quebrando, o mundo aí em pandemia e tal, e daí não te pagam.
e daí você entrega a máquina, o cliente não te paga, e você morreu lá com 2.000 na conta lá de uma cabeça de impressão, e ficou por isso mesmo, e ele não te pagou. E aí como é que fica? Então, tem as tuas regras. Como o Robson colocou ali em cima, né? Protocolo de atendimento, que eu chamo de procedimentos. Tenha teus procedimentos técnicos e tenha teus procedimentos e as tuas regras do financeiro, tá? Porque senão você quebra, pessoal. É sério, você quebra, tá? Marcelo, quando não tem um produto em estoque, informa o cliente, faça orçamento, porém o produto cobra antecipado. Já levei prejuízo porque o cliente desistiu. Exatamente. Tem esse caso também, esqueci de falar, ainda bem que o Marcelo me lembrou. Tem o caso às vezes, do calote, mas tem o cliente, ele pode desistir. E não tem que você entrar na justiça, não tem nada. A lei do consumidor, o código do consumidor protege. Ele pode desistir até o último momento de retirar a máquina, né? A empresa deles tem a regra deles e a sua é outra coisa. A sua empresa não é deles, exatamente. Você tem que ter outras regras, entendeu? Recentemente, coincidentemente, também uma Zebra ZT230 veio para nós aqui de outra cidade, longe aqui de Curitiba, de Ponta Grossa. Era uma multinacional japonesa e não tinha lá em Ponta Grossa. Quem mora na região de Ponta Grossa, pega a manutenção lá, porque ninguém está atendendo impressora Zebra térmicas, não estão atendendo em Ponta Grossa. O cara mandou lá de Ponta Grossa aqui para Curitiba. E passamos o mesmo procedimento. Era a cabeça de impressão, falamos 50% na entrada, 50% depois, entendeu? Ele não quis, não aceito. A gente falou assim, sério? Uma empresa japonesa, uma multinacional, não tem 1.500, 2.000 no caixa para serviços, capital de giro do dia a dia, e eu tenho que esperar para receber? Vocês são muito maior do que nós. Vocês são gigante perto de nós. Nós somos isso aqui perto de uma multinacional japonesa. Então não faz sentido eu ter que me sacrificar, né, só para fazer o serviço. Eles não quiseram. Vieram aqui, gastaram com transporte para cá, vieram, coletaram a máquina e levaram de volta. Perdi um serviço bom. Podia ser um serviço bom. Podia. Mas podia ser ruim também. Podia ser que eles não pagassem. Entendeu? A gente não pode correr risco. Com essa outra empresa, pagou para nós. Então, assim, tem as tuas regras. E principalmente quando envolve financeiro, pessoal. Envolve o teu bolso. Você vai ter que comprar uma peça, como ali o Marcelo colocou. O cliente desiste. E daí você compra uma peça que você não vai usar em outro cliente. Não é igual, por exemplo, película, HP, que serve em vários. Rolo pressor, cilindro, né, de HP, Brother, Samsung, isso daí você tem no teu estoque. Isso aí você pode até abrir uma exceção, às vezes esperar alguns dias no boleto, faça a consulta do cliente, ver se está com o nome limpo, tudo certinho. Você pode abrir exceções. Pense no caso, consulta o cliente, você até pode abrir exceções. Mas quando você precisa comprar uma peça que você não tem no estoque, você vai usar só para aquele cliente, e não é uma peça de uso contínuo, você sabe que de repente vai levar meses para aquilo retornar para você. Não faça, tá, pessoal? Não mude outras regras, não abre exceção, porque às vezes pesa isso no teu caixa, tá? Às vezes 1.500, 2.000 reais pode fazer bastante falta no teu caixa se o cliente desistir na última hora, né? Ou você faturar para ele não paga boleto para você, entendeu? Então pense bem nisso, tá, pessoal? Eu só vou finalizar a etapa 3 aqui, porque daqui a pouco tá acabando o nosso tempo aí, e eu quero finalizar antes que o Instagram derrube nossa live, tá? Então, na etapa 3, você tá com o cliente no balcão, você faz o registro da entrada, tá? E daí você tinha colocado ali, você pergunta dia, você anota o dia e a hora, beleza? Daqui a pouco a gente vai encerrar. Você marca o modelo, anota todos os acessórios que vieram junto com a máquina, anota todos esses acessórios. Como eu tinha falado, o número de série é muito importante. Anota riscos e tampas quebradas. Anota ali uma tampa quebrada, uma bandeja pendurada com super bonder. Anota tudo que está danificado para o cliente não dizer que foi você que fez. Anota essas coisas que estão quebradas, tá? Anota se tem algum vazamento de toner ou vazamento de tinta. Isso é importante, tá? Para o cliente não dizer que você virou a máquina depois. E se está faltando alguma coisa. Porque muitas vezes o cliente traz sem aquelas bandejinhas de saída. HP, que tem muitas bandejinhas fora de tirar, né? HP e Samsung tem muito disso. Principalmente HP. Tem muita bandejinha que tira. O cliente pega, tira aquilo e daí depois vai te cobrar isso, tá? Então eu só quero encerrar. De qualquer coisa a gente continua semana que vem, a etapa 3 eu repasso também, tá? Mas anota isso aí, né? Para você fazer uma ordem de serviço na tua loja. Dia e hora, número de série, marca e modelo, acessórios que vem com a máquina e o que está faltando de acessórios, se não tem alguma bandeja, alguma coisa.
Se tem alguma coisa quebrado, marcado, riscado, torto, deformado, marca qualquer coisa para o cliente não dizer que foi você que fez depois, tá? Nessa parte de você abrir a ordem de serviço. E a última parte da etapa 3, no balcão, é você fazer em 2 vias. Isso é muito importante, tá? A gente faz aqui em 2 vias, tá? Eu anoto nos 2 lugares ali. Se você tiver, faz um papelzinho carbonado, você vai anotando em cima e sai embaixo ali. Faz em 2 vias e, como eu falei, leia junto com o cliente, tá? Anota ali as coisas principais, daí lê com o cliente. Ó, seu cliente, marquei aqui, tá? Você falou que o problema reclamado é isso, 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 beleza? Ó, esse aqui é o número de série, tá vendo aqui, ó? Né? X, K, não sei o que lá. Ó, dá uma olhadinha na tua máquina aqui atrás, tem o número de série. Mostra, porque o cliente não sabe. Mostra pro cliente, ó, tá vendo o número de série? É igual tá aqui, tá? Isso aqui é igual o RG da tua máquina, não tem nenhum outro igual. É isso aqui. Ó, os acessórios. Eu marquei aqui que essa tampa aqui tá quebrada. Eu marquei que tá faltando a rampa de saída. Marquei que tá faltando aqui, né? Pô, você não trouxe o toner aqui. Ah, mas é uma Samsung 4200, beleza. Eu vou pegar a tua máquina porque esse eu tenho aqui, tá? Então você pode pegar, né? Ah, eu tenho esse cartucho de toner, beleza. Mas eu vou marcar aqui, ó, sem toner, veio sem toner. Mas como esse eu tenho, eu pego a tua máquina. Tudo bem. Marca isso e entrega para o teu cliente em 2 vias e você lê junto com ele, tá? Então essa é a etapa 3, que é a etapa da entrada e registro da máquina, que você vai fazer depois que o cliente aceitou todas as tuas regras, tuas condições, a tua taxa de avaliação. Você anota, faz o registro de entrada da máquina, lê junto com o cliente as coisas mais importantes, cobra a tua taxinha de avaliação, anota ali que o cliente pagou, e daí você finaliza essa etapa de entrada. Você taca a tua máquina dentro da tua assistência, tá? E daí, semana que vem a gente vai continuar a próxima etapa, que vai ser na oficina. Você recolheu a máquina e vai entrar lá para a oficina, tá? Ó, a Dani tá me lembrando aí que, lembrando, a tabela já está na plataforma, tá? Então, quem é aluno, é só acessar lá, módulo 22, bônus 3, que a Dani colocou lá. Então, quem quiser o nosso modelinho da nossa ordem de serviço, nosso protocolo, nem é a ordem de serviço completa do orçamento. É só um modelinho de entrada no balcão, para você fazer o registro dessas coisas mais importantes. Já tá lá. Tá, pessoal? Então, dos 10 passos, hoje a gente conseguiu cobrir 3, porque eu quis passar bastante coisas importantes, bastante detalhes para vocês, tá? Então, hoje, só relembrando, foi na ligação com o cliente no telefone. Etapa 2, que é a triagem no balcão. E a etapa 3, que é o registro e entrada. Semana que vem, etapa 4. As próximas 4 são tudo dentro da oficina. Tá? Você tudo na oficina. A primeira etapa na oficina é ligar e testar a máquina. Tá? Essa é a etapa 4. Ligar e testar a máquina. E você vai ver coisas importantes que tem em relação a ligar e testar a máquina. Daí tem a etapa 5, que é avaliar a reclamação do cliente. É avaliar o que o cliente reclamou. E daí tem a etapa 6, que é a avaliação preventiva, tá? Vou passar as 3 próximas, tá? Só para fazer surpresa para vocês. Então é isso. Avaliar, ligar e testar, avaliar o problema reclamado para o cliente e em relação à manutenção preventiva. E daí eu vou explicar para vocês um conceito muito importante que vai ser muito útil para vocês, que são 3 coisas que talvez vocês não saibam, que existe 3 conceitos sobre manutenção. Manutenção preventiva, manutenção preditiva e manutenção corretiva, tá? Não sei se vocês sabem, mas existem esses 3 tipos: preventiva, preditiva e corretiva. E semana que vem eu vou explicar bem certinho isso para vocês, tá? Fagner Fonseca, amanhã eu já começo o meu curso. Maravilha, Fagner. Mas você já comprou? Já tá com a gente? Vai começar amanhã, vai se inscrever amanhã, já se inscreve hoje, amanhã você já começa a assistir aula, né? Já pode começar a assistir aula amanhã. Beleza? E daí a gente vai seguir nessas aulas e depois eu vou passar para vocês, tá? Antes de eu encerrar, pessoal, vou abrir mais uns minutinhos aí. Quando dá 1h15, 1h20 aí, o Instagram derruba a gente, né? Acho que a gente deve estar mais ou menos com 1 hora aí. Então, se vocês tiverem dúvidas aí dessas etapas que eu falei, vamos mais uns últimos minutinhos aí, enquanto não cai ainda. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, tá, pessoal? Vamos responder. Dúvidas do curso também, de aulas, como que funciona, de avaliação. Ó, a Dani colocou para mim ali que é 8 e 1, então, né? Se vocês têm alguma dúvida, vou abrir mais
2 minutos aí para dúvidas, pessoal, antes da gente encerrar. Quero a participação de vocês aí, converse comigo, senão eu fico sozinho aqui, fica só eu e a Dani aqui. Vocês não escrevem, vocês não participam. Escreve aí embaixo se vocês têm alguma dúvida. O que vocês acharam da primeira etapa, na ligação, no balcão? Concordo com taxa de avaliação urgente, né, que alguém me contestou ali. O que vocês acham aí? De fazer avaliação prévia no balcão? Conta aí pra mim, pessoal, o que vocês acham aí? Quero saber a opinião de vocês aí, se sou eu que estou errado, eu estou cobrando, mas não devo cobrar, ou devo cobrar só a taxa normal e não cobro. O que vocês acham? Acho que eu não devo fazer isso? Porque eu fiz isso e melhorou pra mim, tá? Eu fiz isso e começou a melhorar bastante pra mim as coisas aqui. Então eu queria saber como é que é o sistema de trabalho de vocês aí. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente encerra, tá? Mas eu gostaria bastante da participação de vocês aí, se vocês têm dúvidas, o que vocês acham aí. Fagner Inácio Luz, acho que é isso, né? Qual valor cobrar na taxa de avaliação? Olha, como eu falei, eu vou disponibilizar para os alunos a minha tabela aqui. Chimarrão é quente ou frio? Meu Deus, cara, isso é uma ofensa. Chimarrão é quente, sempre quente. Frio é tererê. O pessoal na fronteira do Paraguai, lá eu morei em Foz do Iguaçu, o pessoal na divisa do Paraguai lá toma tererê. No Mato Grosso, o pessoal às vezes toma tererê também, que é muito quente, né? Chimarrão é quente, rapaz, quente, para esquentar a barriga, tá? O Fagner perguntou ali da taxa de avaliação, tá? Depende, eu tenho a tabela. Eu cobro... Deixa eu voltar aqui agora. Vocês mandaram um monte de pergunta, daí eu me perco. Eu cobro... Tem valores. Tem valor de taxa de laser na média R$40, de 40 a 50. Tem laser color que é de 70 a 90. Tem vários valores, tá? Tem vários valores. Começa em R$50 e vai até 250, só para te dar uma ideia. Começa em 50 e vai até 250, dependendo do tipo da máquina e se é normal ou urgente, tá? Por isso que eu vou disponibilizar a tabela para os alunos, tá? O que mais, pessoal? Dúvidas do conceito de hoje? Impressora com cabeça de impressão igual cartucho são boas ou é melhor a normal? Com cabeça de impressão é muito melhor. Cabeça de impressão é Epson, que HP aqui não é ruim. Jonathan, onde trabalho não tem taxa, muito menos de urgência. O que faz muita falta porque todo mundo tem urgência, tá vendo? Aí tudo vira urgência, tudo vira no apavoramento. Aí às vezes você para tudo que está fazendo para atender o que um cliente quer urgente e ele nem sequer aprova o serviço. Percebeu a importância de ter taxa? Leandro, aqui o formato computador cobra R$80 e vive povo reclamando. Aumenta. Aumenta, R$80 está muito barato. Cobre 150 e você vai ficar só com os clientes bons, sabia? Se você cobrar mais caro, você aumentar o teu valor, você vai ter clientes mais fiéis e aqueles que valorizam o teu serviço. Eu não trabalho com computador, não trabalho com informática. Mas formatar um computador por R$80 eu acho muito barato, Leandro. Se você cobrar mais caro, aumentar o teu valor, passa de R$100, você vai ficar com clientes melhores. Faz um teste. Ó, a Dani lembrou aqui, né, do Jonathan. O pessoal tem urgência, mas na hora de pagar passa a urgência, né? Daí passa a urgência. Guilherme, nosso aluno. Depois do curso, abrir mão de manutenção de computador. Impressora é mais lucrativo e toma menos tempo. Concordo 100%, Guilherme. Por isso eu não faço informática, não faço manutenção de computador, viu, Leandro? Não sei se Leandro é nosso aluno, mas você viu o que o Guilherme falou ali, ó. Impressora é mais lucrativo e leva menos tempo. Vale mais a pena o serviço. Beleza, pessoal? Sem mais perguntas, então nós vamos encerrar hoje. Só lembrando uma coisa muito importante para vocês. Quem não é nosso aluno e está interessado,
Tá, Leandro? Vou ser seu aluno. Seja muito bem-vindo, Leandro. Quanto antes você entrar, antes você começa a ganhar, tá? Quem tem interesse, clica aqui em cima, ó, na bio do nosso perfil, tem um link, tá? Aqui na bio do nosso perfil tem um link, você entra na nossa lista VIP, que não necessariamente você tenha que comprar o curso. Quem quer ser aluno será muito bem-vindo. Mas às vezes você não pode agora, ou não quer ainda ser aluno, quer só acompanhar as nossas aulas aqui, nossas lives, né? Quer acompanhar os nossos conteúdos aqui, só que o Instagram não informa todo mundo. Então faz o seguinte, para você ser informado de todas as nossas aulas ao vivo e receber conteúdos gratuitos toda semana, eu mando de 2 a 3 e-mails por semana, só com vídeos, resumo de aulas, clica aqui em cima, na bio do perfil, tem um link lá. Nesse link você coloca o teu e-mail, que é só para entrar na nossa lista. Essa lista você vai receber dicas, você vai receber aulas, vai receber conteúdos que eu coloco aqui no Instagram, que eu coloco no YouTube, e vai receber a informação de quando a gente está ao vivo, tá? Porque o Instagram não informa todo mundo. Eu coloco lá no Stories, no feed, coloco o lembrete, mas o Instagram não informa todo mundo. Mas por e-mail eu informo todo mundo, tá? Eu mando e-mail segunda, e mando domingo, e mando na segunda. E quando tem dicas, novidades, coisas que eu descubro aqui no dia a dia, eu mando e-mail pessoal. Então, mesmo que você ainda não quer entrar, não quer ser nosso aluno, tá? Clica aqui em cima e se cadastra na nossa lista para receber esses conteúdos que eu mando sempre pessoal aí e ajuda a turma aí. Beleza? Leandro, notei sim que uma pessoa mandou uma L395 só para corrigir a troca de impressão, cobrou R$700. É quase o preço da máquina, né? A cabeça de impressão. Vale a pena, pessoal. Ó, eu não quero, vamos dizer, puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas você viu ali o depoimento do Guilherme ali, que é nosso aluno. Quem tiver mais alunos aqui pode se manifestar. Ou quem nem é um aluno também, mas trabalha com manutenção. Pessoal, se você trabalha com informática, com certeza você tem cliente. Se você trabalha com recarga, você tem cliente que tem impressora. Se trabalha com informática, teu cliente tem impressora. É muito mais lucrativo. Te toma menos tempo do que você fazer manutenção de informática, tá? Não estou desmerecendo o serviço de manutenção de notebook, de informática, manutenção de celular, não estou desmerecendo esse serviço. Não estou desmerecendo o serviço de recarga. Mas assim, repense o teu serviço. Você já tem cliente, você não precisa ir atrás de mais clientes. Você só precisa oferecer o serviço para os teus clientes que já te conhecem. O teu cliente já te conhece, ele já confia em você, entendeu? Você só vai falar para ele assim, ó, a partir de agora eu também faço manutenção de impressoras. Ah, bom, se você não faz manutenção de impressoras, entre para a nossa comunidade, se torne nosso aluno, se torne especialista em manutenção de impressoras. Em no máximo 30 dias você conclui, assiste todas as aulas e você vai começar a faturar muito mais do que manutenção de computador, te garanto. Beleza, pessoal? Então, vamos encerrar antes que o Instagram derrube a gente aqui. Segunda-feira que vem, mesmo bate-local, mesmo bate-horário, nós voltamos segunda-feira que vem, às 19 horas, e daí para a etapa 4, tá? Que vai ser, daí nós vamos começar em relação à oficina. Beleza? Pessoal, um abraço, obrigado pela participação de vocês, obrigado por tudo. Quem tiver mais dúvidas, pode mandar aqui nos comentários, que daí amanhã eu vou respondendo aí na sequência a vocês, tá bom? Tudo de bom para vocês e até segunda-feira que vem. Lembrando, Leandro, o curso fica em acesso quanto tempo? Por 1 ano e você vai renovando. Nossa comunidade você vai renovando, tá? Você pode renovar por quanto tempo você quiser. Guilherme, manutenção de impressora é bem mais lucrativa, vai por mim. Você ainda vai poder vender suprimentos, você vai poder alugar máquina, comprar e vender máquina usada, né? Um monte de coisa você ainda pode fazer. Beleza? Pessoal, um abraço, tudo de bom para vocês e até semana que vem.